Talvez se nós fôssemos resumir o livro de Jonas, se você fosse fazer um resumo mental do livro de Jonas em 3 palavras, muito provavelmente você usaria uma dessas 3 palavras. Jonas, primeira, seguido de Nínive, e talvez você usasse a palavra baleia, ainda que o texto não diga que Jonas foi engolido por uma baleia. Mas, via de regra, os livros infantis, os desenhos, todos retratam Jonas como sendo engolido por uma baleia. Então, talvez se nós fôssemos resumir o livro de Jonas, você fosse utilizar de uma dessas 3 palavras. E se você cresceu na igreja ou participou da igreja, participa da igreja já há muito tempo, talvez nas EBDs, nas EBFs, naquilo que você viu, naquilo que você até ministrou, talvez como professor em algum momento, você deve ter passado pelo livro de Jonas. E a grande ênfase que é dada no livro de Jonas é a respeito da desobediência dele, como se esse fosse o assunto principal do livro. Então a criança às vezes sai da EBF, sai da EBD, achando que o motivo pelo qual o livro de Jonas está na Bíblia é porque nós devemos obedecer a Deus, ponto. Essa é a razão central pela qual o livro de Jonas foi escrito, a história de Jonas aconteceu. Mas, na verdade, o foco desse livro, desse pequeno livro aqui, não é o profeta Jonas, não é o comportamento de Jonas, não é a cidade de Nínive. O grande foco do livro de Jonas é o próprio Deus e a sua disposição misericordiosa e amorosa em salvar as pessoas. Esse é o foco principal, é o tema central do livro de Jonas, de maneira que o próprio Jonas é confrontado diante disso. As ideias de Jonas são confrontadas diante dessa realidade acerca de quem Deus é e daquilo que Deus faz. E o que nós percebemos no livro de Jonas, se você já leu outras ocasiões, ou se você vai ler ainda na sua casa, você vai reparar que o livro de Jonas está em nossas Bíblias, porque nós percebemos já desde o Antigo Testamento o desejo e a concretização dos planos de Deus na história para que outras pessoas fossem salvas, que não apenas os judeus. Para que a salvação que começou com os judeus fosse estendida a outras nações. No caso aqui os ninivitas, que não eram judeus, eram pessoas pagãs, estavam distantes de Deus, longe ali de Israel, não faziam parte de Israel. Então nós percebemos que já desde o Antigo Testamento, seja lá na promessa de Abraão, onde nós vemos que por meio de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas, seja no desenrolar da história do Antigo Testamento, seja nos Salmos, onde nós vemos as nações adorando a Deus, seja na genealogia de Jesus, onde nós vemos pessoas que não são judeus, fazendo presença ali, marcando presença na genealogia de Jesus, enfim. Quando nós olhamos para todo esse registro bíblico, esse vasto registro bíblico, nós entendemos por que Jonas está aqui. É um exemplo claro de um profeta que é levantado para pregar a uma nação que não fazia parte de Israel. É um exemplo claro de um profeta que é chamado para pregar a salvação fora de Israel, concretizando esse desejo, essa vontade, esse plano do Senhor de estender a sua salvação. Só que Jonas era um camarada tão nacionalista, Jonas era um camarada tão duro de roer ali, era um camarada tão obstinado em seu nacionalismo, que ele não aceitava a ideia, ele não aceita a ideia de que os ninivitas ali, os assírios, um povo tão ruim, um povo tão mau, um povo tão cruel, como a gente vai ver ao longo do livro, Jonas não aceitava que Deus pudesse mostrar de misericórdia para esse povo. Então o nacionalismo de Jonas faz uma espécie de venda nele, e todas as ações dele em desobedecer a Deus, fugir para longe do Senhor, em ficar resmungando. Jonas é um profeta muito resmungão, vive resmungando. Todas essas atitudes de Jonas mostram para nós como Deus quer salvar as pessoas além de Israel, além das fronteiras de Israel, mas como Jonas é alguém extremamente limitado em sua visão da obra de Deus. O que eu quero mostrar para os irmãos, então, nesses primeiros versículos de Jonas, tendo tudo isso em mente, os versículos 1 a 3, eu quero mostrar para os irmãos que o Senhor soberano atua na história humana. Nós estamos falando aqui da salvação de povos fora de Israel. E nós acreditamos, como crentes que somos, que Deus é soberano sobre toda a terra, sobre toda a sua criação, inclusive soberano sobre aqueles povos que estão além das fronteiras de Israel, como a Bíblia relata em vários momentos. Mas nesses versículos primeiros aqui, nesses 3 primeiros versículos em especial, nós percebemos isso, que o Senhor soberano atua na história humana. Curiosamente, o local onde Jonas pregou, a cidade de Nínive, ali, aquele local onde ele prega a sua mensagem, é hoje o Iraque. Aí, majoritariamente, o Iraque é um país de cultura muçulmana, um país de religião islâmica ali praticamente.
E é muito curioso observar que, às vezes, nós tendemos a achar que o Deus do islamismo, Alá, é somente um Deus com um nome diferente, mas é o Deus da Bíblia com um nome diferente. A gente chama de Deus, eles chamam de Alá, mas não é isso. O Deus adorado pelos muçulmanos é um Deus diferente do nosso. Por quê? Especialmente porque o Deus dos muçulmanos, Alá, não atua na história humana. Alá não interage com o homem. Alá é tão transcendente, mas tão transcendente e só transcendente, que ele não interage com a criação. Ele não participa da criação. Então, houve lá a criação e Alá simplesmente não interage, não participa, ele está distante de tudo. O homem não tem acesso a esse Deus. Mas quando nós vemos a história de Jonas, nós percebemos que não é assim. Nós percebemos que o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o nosso Deus, é um Deus que interage com a sua criação. É um Deus que atua, que intervém na história humana. E nesses primeiros versículos, os irmãos vão me acompanhar, nós podemos ver 3 evidências da imanência divina. O que é imanência? É justamente a realidade de que Deus atua, de que Deus interage com a sua criação. Nós cremos sim num Deus transcendente, num Deus que está acima da sua criação, num Deus que é totalmente separado da sua criação, num Deus que não se mistura com a sua criação em termos essenciais, mas nós cremos também que Deus é imanente, ou seja, que Deus atua na história, que Deus participa da história, que Deus intervém na história. E o livro de Jonas mostra isso para nós de maneira às vezes até um pouco irônica, mas muito icônica também. Então quero mostrar para os irmãos que o Senhor soberano atua na história humana, e olhando para o versículo 1, para o versículo 2 e para o versículo 3, eu quero mostrar 3 evidências da imanência divina, essa realidade de que Deus intervém, de que Deus interage com a sua criação. A primeira evidência da imanência divina está no versículo 1, e é a verdade de que Deus fala ao homem. A primeira evidência da imanência divina é que Deus fala ao homem. O texto é simples, o texto diz: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Percebemos então que o livro de Jonas é aberto por uma expressão muito clássica dos profetas. Várias vezes ao longo do Antigo Testamento nós vemos essa expressão: veio a palavra do Senhor a tal profeta, veio a palavra do Senhor, eis que veio a palavra do Senhor. É uma expressão muito comum, uma expressão clássica do contexto dos profetas. E quando nós nos deparamos com essa expressão, deve vir à nossa mente de maneira rápida e de maneira imediata o que nós conhecemos como a doutrina da revelação. O que é a doutrina da revelação? A doutrina da revelação diz respeito ao fato, ao processo histórico em que Deus escolheu se revelar ao homem. E como Deus foi se revelando ao homem ao longo da história. Essa é a revelação de Deus. Deus escolheu revelar quem Ele é, Deus escolheu revelar seus desígnios, seus propósitos, e Ele fez isso por meio da revelação. Esse é o termo técnico que a teologia usa. Os irmãos do Cadete, na primeira aula que tem contato com essa realidade dentro da doutrina da bibliologia, porque nós estudamos que a Bíblia também é revelação de Deus. E aqui nós vemos um aspecto importante da doutrina da revelação, que é Deus falando ao homem, Deus interagindo com o homem, Deus se dirigindo ao homem, proclamando seus desígnios e revelando o seu ser também. Nós percebemos aqui então os 2 agentes desse processo de revelação. De um lado, nós temos Deus, que é quem toma a iniciativa em se revelar. Não é o homem que toma a iniciativa em conhecer a Deus, é Deus que toma a iniciativa em revelar-se ao homem. E é Deus que define qual conteúdo será revelado ao homem. Por isso nós, como crentes, devemos ser humildes e aceitar aquilo que Deus revelou, mas não tentar ficar imaginando coisas daquilo que Deus não revelou. Porque Ele que é o agente inicial, Ele tem a iniciativa nesse processo de comunicação, nesse processo de revelação. É por isso que Ele escolhe o que Ele vai revelar sobre si e sobre os seus desígnios, sobre os seus propósitos. Mas existe um segundo agente nesse processo, que aparece aqui como Jonas, filho de Amitai. O segundo agente que nós temos aqui, então, nesse processo de revelação, é um agente humano, é o homem. O homem faz parte desse processo de revelação por escolha de Deus. Deus escolheu se revelar utilizando homens, utilizando instrumentos humanos ali para registrar a sua palavra, para comunicar a sua palavra. Quem é esse Jonas? Pois bem, abram suas Bíblias comigo em 2 Reis, capítulo 14. Abram comigo em 2 Reis, capítulo 14, para nós entendermos um pouco melhor quem é Jonas, a quem Deus aqui fala diretamente. Nós estamos falando que Deus atua na história humana, e a primeira evidência disso é que Deus fala ao homem.
E nós vemos aqui Deus se revelando a um homem. Que homem? Jonas. Quem é esse Jonas? Nós percebemos uma menção a Jonas e entendemos um pouco mais o seu contexto em 2 Reis, capítulo 14. Veja algumas informações a respeito do ministério de Jonas e o que justifica um pouco, o que nos faz entender um pouco melhor por que Jonas era tão nacionalista. Veja aqui 2 Reis, capítulo 14. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, começou a reinar em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que era mal diante do Senhor, não deixou nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, fizera Israel cometer. Foi ele que restabeleceu o território de Israel, desde Lebo-amate até o mar da Arabá, conforme o Senhor, Deus de Israel, havia falado por meio do seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, de Gate-Éfer. Nós percebemos aqui, então, em primeiro lugar, que Jonas está localizado em um momento histórico de conquistas territoriais. Israel está reconquistando alguns territórios que havia perdido. Então você já tem ali toda aquela imagem de uma nação sendo reconstruída, de uma nação avançando as suas fronteiras. E isso contribui para esse nacionalismo de Jonas. Não apenas isso, nós vemos também que Jonas, nós percebemos aqui, o texto fala para nós de onde Jonas era. Jonas era um israelita ali, ele era da cidade de Gate-Éfer, filho de Amitai, filho do profeta Amitai, ou seja, já alguém que conhecia do Senhor, alguém que era familiarizado com o Senhor, alguém que conhecia a respeito da lei de Deus, alguém que foi escolhido por Deus para profetizar essa restauração territorial. Nós estamos traçando aqui algumas características de Jonas. Continue aí o texto comigo mais um pouquinho, versículo 26. Porque o Senhor viu como o sofrimento de Israel era severo, tanto para o escravo quanto para o livre. Não havia ninguém que socorresse Israel. Jonas conhecia também o sofrimento do povo, o sofrimento esse ao qual Deus se atentou e trouxe ali alguma restauração, algum refrigério para o povo. O Senhor ainda não havia falado em apagar o nome de Israel de debaixo do céu. Por isso o livrou por meio de Jeroboão, filho de Jeoás. E o texto continua falando a respeito desse rei. Então nós localizamos Jonas nesse contexto. Um contexto nacionalista, um contexto de restauração, certa restauração nacional, um avanço das fronteiras de Israel, e um homem que já conhecia a lei de Deus, um homem que já era versado naquilo que diz respeito ao Senhor. Esse era um instrumento humano que Deus escolheu aqui para transmitir a sua mensagem a Nínive. E tendo em vista esse processo que nós estamos falando, esse processo de Deus se revelar, de Deus tomar a iniciativa de comunicar a respeito de quem Ele é, a respeito dos seus propósitos, dos seus desígnios, de para isso escolher homens para essa tarefa, para serem instrumentos para isso, nós podemos olhar o texto de Hebreus, abra lá também comigo, Hebreus capítulo 1, nós podemos olhar como o autor de Hebreus percebe esse processo de revelação de Deus, que aqui no livro de Jonas acontece por meio dessa expressão, veio a palavra do Senhor a Jonas. O autor de Hebreus, ele entende que isso foi real, que Deus realmente se revelou por meio de homens como Jonas. Veja o que ele diz na abertura da sua carta, veja o que o autor de Hebreus diz, Hebreus capítulo 1, no passado, por meio dos profetas, Jonas é um profeta. No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Muitas vezes porque de fato nós temos vários testemunhos proféticos no Antigo Testamento, mas de muitas maneiras porque Deus não falava exclusivamente por meio dos profetas. Deus falava também, os irmãos devem se lembrar, por meio do Urim e do Tumim, por meio de visões, por meio de sonhos. Deus tinha uma certa variedade de comunicação nesse processo de revelação da sua vontade, do seu ser para o povo de Israel. O autor de Hebreus reconhece isso aqui. Mas veja agora o versículo 2. Nestes últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio também de quem fez o universo. O autor de Hebreus reconhece que nesse processo revelacional de Deus, Deus utilizou profetas, Deus utilizou vários recursos, mas quando o autor de Hebreus pega a sua pena para escrever a sua carta, ele fala, mas nos últimos dias, o ápice dessa revelação tem sido o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o ápice da revelação de Deus. E nós percebemos isso nas páginas do Novo Testamento, nos Evangelhos, o próprio Senhor Jesus falando isso.
Nós compreendemos essa verdade quando olhamos para outras porções do Novo Testamento. Mas veja só, por que essa realidade de que Deus fala ao homem? Por que a doutrina da revelação? Por que esta doutrina de que Deus, ao longo da história, foi revelando o seu ser, foi revelando os seus desígnios, seus propósitos, por meio de homens, por outras formas, por meio do próprio Senhor Jesus Cristo? Por que essa doutrina é tão importante para nós? Deixe-me compartilhar uma história com vocês. Talvez uma das coisas mais terríveis que aconteça é quando um pobre se mete a rico. É terrível quando isso acontece. E uma vez o pobre que vos fala tentou pagar de rico. E foi uma experiência frustrante. Por quê? O lugar onde eu trabalhava, o banco onde eu trabalhava, é também dono de um teatro. E nesse teatro, anualmente, é sagrado, todo ano nesse teatro, no final do ano, é exibido aquele famoso espetáculo O Quebra-Nozes. E eu, querendo parecer culto, falei, uau, tá aí uma grande oportunidade. Pedi para minha chefe 4 ingressos. Falei, não, eu vou levar mais gente comigo, porque vai ser assim, uma cultura na veia, E eu cheguei lá, fomos a Isabela, o Isaac e a Aline, nós fomos assistir o Quebra-Nozes, e eu super empolgado, eu não sabia do que se tratava o Quebra-Nozes. Eu sabia que não era de comida, infelizmente, mas eu não sabia do que se tratava o Quebra-Nozes. Quando nós chegamos lá, nós tomamos nossos assentos, havia na nossa frente uma cortina azul pesada, eu falando, quando essa cortina se abrir, os meus olhos vão saltar, eu vou ficar emocionado, eu estou tendo contato aqui com uma cultura elevadíssima, vai ser uma experiência fantástica. A cortina se abriu. E as pessoas começaram a passar de um lado para o outro, aquele cenário bem construído, as luzes, e eu encantado lá, e passaram-se 1, 2, 3, 4, 5 minutos, e eu lá vendo aquilo, e então eu comecei a ficar agoniado, comecei a ficar incomodado. E eu falava, mas não vai ter fala, não? Então eu descobri que aquilo era um balé. Eu não sabia que Quebra-Nozes era um balé. E os irmãos devem imaginar o quanto eu amo balé. E eu lá vendo aquilo, esperando alguma fala, e foram 2, quase 3 horas de uma morte lenta, sem uma única fala. Não havia fala. A suposta fala são gestos corporais que eu não entendia nada. A pessoa saía girando e todo mundo aplaudia, eu não entendia. O que está dizendo? Um culto pentecostal isso aqui? Eu não estou entendendo qual que é. Por que está todo mundo batendo palma? Eu não compreendo essas coisas. Eu cheguei à conclusão de que é muita cultura para mim mesmo, mas foi o que me deixou extremamente numa agonia profunda, é o fato de que durante quase 3 horas não se ouviu uma única fala. Isso mostra o quanto a comunicação é importante, o quanto a fala é importante. O fato de Deus se revelar, o fato do livro de Jonas ser aberto com a palavra do Senhor veio a Jonas, mostra que nós não estamos largados no espaço, dançando num balé, num palco. Nós não estamos num grande quebra-nozes. Onde nós não falamos, onde Deus não fala, nós não estamos nisso. Nós não estamos largados numa peça de teatro, mudos, sem ouvir nada, sem falar nada. Não, Deus fala conosco. Deus continua perto de nós. Deus não criou o universo, deu corda, como muitos acreditam, deu corda e largou o universo funcionando por suas próprias engrenagens. Não é isso. Deus continua se comunicando, Deus continua falando conosco. Hoje, não mais por meio de profecias, como acontece aqui no livro de Jonas, não mais por meio de visões, não mais por meio de sonhos, Deus não fala mais assim hoje, mas Deus fala hoje conosco por meio da Escritura, e aqui tem tudo o que nós precisamos para ter uma vida piedosa diante de Deus. Por isso, quando nós estamos diante da Bíblia, nós estamos vendo o próprio Deus falando, nós estamos ouvindo o próprio Deus falando. E a percepção que eu tenho é que a minha geração em especial é uma geração que não tem muita reverência pela Escritura. Note, esse livro aqui é papel com tinta. Não há nada de sagrado no material usado aqui. Mas é triste reparar que a minha geração está tão habituada, por exemplo, a instalar a Bíblia no celular, que às vezes abre o aplicativo da Bíblia enquanto está tendo uma conversa indecente no WhatsApp, enquanto está assistindo um vídeo que não devia no YouTube. Porque a Bíblia, no celular, parece que ela não é mais a palavra de Deus. É claro, nós começamos a tratar a Bíblia de papel dessa maneira também, porque nós nos esquecemos da verdade de que Deus continua a falar por meio da Escritura.
Deus continua a falar por meio da Bíblia. Quando eu estou lendo um versículo, é o próprio Deus falando. Quando a palavra de Deus está sendo pregada, é o próprio Deus falando. Quando na nossa ordem do culto há o tempo de leitura bíblica, por que nós devemos prestar atenção? Porque é o próprio Deus falando. A palavra de Deus que veio a Jonas, vem a nós também hoje, por meio do que está registrado na Escritura. Por isso que o fato de Deus falar ao homem, no livro de Jonas, e hoje, por meio da Escritura, deve fazer com que nós entendamos que o Senhor soberano atua na história humana. Deus continua atuando na história humana por meio da sua palavra registrada nesse livro. Palavra essa, inclusive, que veio a Jonas e que foi registrada no livro que nós estamos estudando. Por isso nós estamos dizendo que o Senhor soberano atua na história humana. E a primeira evidência da imanência divina é que Deus fala ao homem. A segunda evidência, se os irmãos me acompanharem, está aí no versículo 2. O versículo 2 diz assim: vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. A segunda evidência da imanência de Deus é que Deus julga a maldade humana. A primeira evidência é que Deus fala ao homem. A segunda evidência é que Deus julga a maldade humana. A cidade de Nínive, aqui onde Deus manda que Jonas vá pregar, a cidade de Nínive era a capital da Assíria. Naquela época, a Assíria era o império que ainda estava expandindo suas fronteiras, era o império que estava adquirindo um certo poderio militar, mas já era ali uma porçãozinha de gente que você não podia ignorar naqueles tempos. Já era um povo que estava crescendo, que já estava conquistando respeito ali naquela região. E a capital da Assíria naqueles dias era a cidade de Nínive. E Jonas deveria pregar nessa capital ali, um lugar importante para aquele império. Mas o motivo pelo qual Deus envia Jonas para aquela cidade é que deve nos chamar a atenção aqui. O texto diz: vai e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Nínive, em geral os assírios, eles eram conhecidos por uma certa crueldade nas suas campanhas militares. Se você encontrasse com um assírio, você não ia querer ser inimigo dele, não. Os assírios fazem os nazistas parecerem mocinhas ao piano, porque os assírios eram muito maus, os assírios eram terríveis, eles eram extremamente cruéis nas suas campanhas militares. E Jonas, possivelmente, tinha visto essas campanhas militares ocorrendo próximo de si, talvez. Ele sabia da maldade dos ninivitas, da maldade dos assírios. Nós não sabemos ao certo qual era a mensagem, exatamente todas as palavras da mensagem que Jonas proclamou aos ninivitas. Mas, se os irmãos olharem o capítulo 3, o versículo 4, nós temos aí uma porçãozinha do que foi pregado. A Jonas 3,4 diz assim: Jonas começou a percorrer a cidade por um dia, clamando: Nínive será destruída daqui a 40 dias. Então nós percebemos que havia uma mensagem de juízo embutida no que Jonas iria pregar. Era uma mensagem de juízo contra Nínive, porque os assírios maus receberiam castigo pelas maldades, pelas atrocidades que eles estavam cometendo. Nós percebemos isso então. Esse juízo iminente, que fica claro aqui a partir do versículo 2, onde Deus fala: vai e prega, porque a maldade desse pessoal chegou até mim, chegou diante de mim, está diante da minha face. Esse juízo iminente mostra para nós que Deus não é impassível ao que acontece na sua criação. Deus não é indiferente ao que acontece no mundo. Deus não é indiferente ao que acontece na nossa vida. Deus intervém de maneira direta na história. Vejam, por exemplo, o relato de Êxodo, capítulo 3. Abram comigo em Êxodo, capítulo 3. Vejam como Deus intervém aqui na história do seu povo. Vejam que Deus não é impassível, vejam que Deus não é indiferente, vejam que Deus não é distante. Deus não vê o que acontece aqui, não, Deus vê, Deus está perto, Deus percebe, Deus está atento, Deus intervém. Vejam o que diz Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 7, olha só. Então o Senhor disse: tenho visto a opressão sobre o meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, conheço os seus sofrimentos. Deus está próximo do seu povo, Deus está ouvindo o seu povo clamar, Deus está vendo o que os egípcios têm feito aos hebreus ali, versículo 8. Eu desci para livrá-lo dos egípcios e levá-lo daquela terra, para uma terra boa e espaçosa, uma terra que dá leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu, do jebuseu.
O clamor dos israelitas chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. O nosso Deus não é um Deus indiferente ao que acontece na criação. O nosso Deus não é um Deus distante da sua criação. E Ele julga a maldade humana. Era essa a mensagem que Jonas deveria levar aos ninivitas. E nós percebemos isso também no relato de Gênesis. Quando nós vemos Deus falando para Ló, olha, eu vou trazer juízo sobre essas cidades, porque a Sodoma e Gomorra, porque essas cidades são cidades terríveis, que têm feito mal, e essa maldade chegou até mim também, eu vou trazer juízo. Deus não é indiferente ao que acontece na sua criação, Deus não é impassível. E queridos, isso é uma verdade que deve nos consolar, porque nós vivemos tempos de atrocidade sem tamanho. Nós vivemos tempos maus, nós vivemos tempos de muita maldade. E é consolador lembrar que nosso Deus não é um Deus indiferente, mas um Deus que vê as maldades e que um dia, seja agora no presente, seja no futuro escatológico, algum dia Deus vai trazer juízo sobre as maldades cometidas pelas nações, sobre as maldades que os povos cometem. Deus não está indiferente, Deus não está de olhos fechados, de ouvidos tapados, não, Ele está vendo, Ele está atento. E um dia o seu cálice de ira vai transbordar sobre as nações. Nós vemos isso acontecendo no livro de Apocalipse, nós vemos isso acontecendo nos profetas do Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, nós vemos isso acontecendo ali. Os nossos dias são maus, e tão maus, a ponto de nós vermos países que defendem árvores e validam, ratificam legalmente, institucionalizam o assassinato de bebês na barriga das mães. Você teve recentemente, os irmãos devem ter visto, em Nova York, o trâmite que foi feito sobre a aprovação do aborto em um estágio já avançadíssimo, a aprovação do aborto em um estágio avançadíssimo da gravidez. Enquanto isso, nós temos, não só aqui em São Paulo, como em várias nações do mundo, a grande preocupação do homem com o canudinho de plástico que pode sufocar as tartarugas. Mas o aborto é algo que não tem problema. Um assassinato de uma pessoa na barriga da sua mãe não tem problema. Aqui perto de nós, na Venezuela, nós vemos um homem vil, um sistema mau, institucionalizando a miséria e matando pessoas de fome. E essa imagem chega até o nosso Deus. Isso está diante do Senhor, o Senhor está vendo essa atrocidade, essa maldade sendo feita. Aqui no nosso país mesmo, recentemente saiu uma matéria falando que acho que o STF, se não me engano, fez um orçamento de refeições, de almoços, jantares, eu não sei, em que você tinha lá pratos caríssimos, cada prato custando lá o que eu ganho a minha vida inteira. Era um valor absurdo, um valor estratosférico lá, mas não, isso aí é para a refeição dos homens da lei do Brasil. Enquanto isso, o nosso sistema público de saúde está largado às traças. É a maldade que chega até o Senhor, e o Senhor não está indiferente a isso. O Senhor está vendo isso. Essas injustiças que nos deixam indignados, deixam o nosso Deus indignado também. E se nós olharmos para a história, nós veremos que vários impérios caíram, dentre outras coisas, por conta da sua maldade também. Os próprios assírios caíram. Os israelitas, quando se desviaram do Senhor, caíram também, foram levados para o cativeiro. Roma caiu e tantas outras nações poderosas já se ergueram e depois caíram ao longo da história, porque nós temos a certeza que Deus não está indiferente à maldade cometida por essas nações. Deus está atento. Essa maldade chega até o Senhor, e o Senhor uma hora fala, basta, agora eu vou trazer o juízo a esta nação. Nós não sabemos se agora ou no futuro, mas nós temos a certeza que um dia todos os povos a receberão por sua maldade. Talvez agora, como aconteceu ao longo da história, talvez no futuro, como o livro de Apocalipse nos mostra. Mas um dia Deus derramará a sua ira contra as nações. E se Deus ainda não derramou a sua ira, o cálice da sua ira sobre o Brasil, é porque nós temos ainda pequenos Jonas que estão pregando o arrependimento. Mas um dia chegará o dia de número 40 para o Brasil. E então, assim como Nínive seria destruída, o Brasil pode ser destruído também. Nós devemos estar atentos a isso. Isso comprova para nós que Deus julga a maldade humana, e que o Senhor soberano, portanto, atua na nossa história, atua na história humana. Vamos caminhar então para a terceira evidência, onde eu quero me deter um pouquinho mais com os irmãos, é onde nós
Vemos aqui agora a resposta de Jonas, e nós vemos que Jonas não era um camarada muito inteligente. Jonas não era um camarada muito sábio aqui. Jonas é até um pouquinho inocente, um pouco infantil nas reações que ele tem diante desse comissionamento aqui que ele recebe do Senhor. Veja então o versículo 3. Nós já vimos duas evidências da imanência divina. Em primeiro lugar, que Deus fala ao homem. Em segundo lugar, que Deus julga a maldade humana. Vamos agora para a terceira e última evidência da imanência de Deus, que está aí no versículo 3. Depois de receber essa ordem, o texto diz assim: Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsis, descendo para Jope. Achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. O texto fala para nós que Jonas fugiu para Tarsis. E nós percebemos aqui que começa na narrativa de Jonas um ritmo mais frenético. E não apenas um ritmo mais frenético, mas também uma descida. Jonas vai descendo. Os irmãos vão reparando, ele desce para Jope. De Jope ele desce para o porão do navio. Do porão do navio ele desce para onde? Para o ventre de um peixe grande. Então Jonas vai numa descendente constante. Ele vai descendo, mas num ritmo frenético. Ele vai indo sem parar. Vai rolando. Jonas vai rolando aqui agora, ladeira abaixo. Ele vai indo. E o primeiro estágio dessa descida é para Jope. Porque dali de Jope ele conseguiria pegar um barco então para ir para Tarsis. Jope era o porto ali próximo da cidade de Gat-Hefer, ali onde ele poderia ir e certamente conseguir um barco para Tarsis. Agora prestem atenção no roteiro curioso que Jonas fez. Prestem atenção. Da cidade de Jonas, Gat-Hefer, onde provavelmente Jonas recebeu esse comissionamento aqui, até a cidade de Nínive, você tem um caminho, você tem terra, você tem um deserto ali. E é uma distância de mais ou menos 800 quilômetros. Então, é bastante coisa. Mas Jonas escolhe ir para o caminho oposto ao de Nínive, literalmente. Ele vai para o outro lado. Nínive está aqui, Jonas está aqui, e ele decide ir para lá. Quando nós comparamos a trajetória, esse traçado de rota que Jonas faz, é para deixar qualquer GPS maluco. Porque ao invés de caminhar 800 quilômetros, que já seria bastante coisa, Jonas escolhe ir para Tarsis, que provavelmente é uma região ali da Espanha. Isso soma mais ou menos 3.000 quilômetros de onde ele estava. Ou seja, ele não apenas escolhe ir para o lugar oposto de onde ele deveria ir, como ele escolhe ir muito longe. Jonas quer fugir completamente do trabalho que Deus deu para ele. Jonas está deixando claro, olha Senhor, eu não concordo com essa tarefa, então eu estou indo embora. E eu estou indo embora para bem longe mesmo. Se daqui até lá 800 quilômetros, daqui até a esquina, eu vou para o outro lado, eu vou para o outro lado do continente, eu vou para Tarsis, 3.000 quilômetros daqui, eu vou ter que atravessar o mar Mediterrâneo. É um caminho muito longo, mas Jonas está disposto a fazer toda essa viagem para fugir da missão que Deus deu a ele, numa direção completamente oposta a Nínive. Isso mostra para nós uma tendência que nós temos, um perigo que nos cerca, de nos empenharmos mais para desobedecer a Deus do que para obedecer aos simples mandamentos do Senhor. Muitas vezes nós colocamos mais dos nossos recursos, mais dos nossos esforços, mais da nossa energia, mais do nosso tempo para desobedecer a Deus do que para obedecê-lo. Veja, era muito mais simples Jonas ir para Nínive do que para Tarsis, mas ele quer qual? O caminho difícil. Eu vou desobedecer a Deus, mas eu vou desobedecer bem desobedecido mesmo. Eu vou para o lado oposto, eu vou colocar o meu dinheiro nisso. O texto fala que ele paga a passagem. Naquela época não tinha bilhete único, essas coisas assim. Você não podia fazer 3 viagens pelo preço de uma, né? Jonas coloca os seus recursos ali. Ele fala, olha, eu vou para Nínive, eu estou investindo, para Tarsis, eu estou investindo pesado nisso aqui. O meu esforço, o meu tempo, os meus recursos, tudo. E nós nos empenhamos de maneira tão desavergonhada como Jonas. Nós nos empenhamos mais para desobedecer do que para obedecer a Deus. E nós percebemos isso em coisas pequenas. Nós vemos pessoas que às vezes movem céus e terra para manter de pé uma mentira, quando na verdade Deus fala, não mintais, fala a verdade. Mas não, muitas vezes nós criamos todo um cenário de mentira, todo um teatro para sustentar algo, para deixar algo de pé, uma mentira de pé, quando Deus fala, olha, fala a verdade para o seu irmão.
Muitas vezes pessoas investem seu dinheiro, sua energia, seus recursos, seu tempo em jogatina, em bebida, em imoralidade, quando Deus fala, olha, tenham domínio próprio, não se entreguem ao vício. Administrem com sabedoria seus recursos, administrem com sabedoria seu tempo, analisem com cuidado seu coração. Parece que nós temos uma tendência a desobedecer a Deus com mais prontidão e com mais força do que nós temos para obedecer os simples mandamentos de Deus, as simples ordens do Senhor. Às vezes os pais aqui podem perceber isso. Às vezes o pai fala, filho, faça isso. O filho faz o caminho 3 vezes mais complicado só para desobedecer o pai. Filho, vamos de elevador. Não, quero ir de escada. Mas filho, o elevador está aqui. Não, quero ir de escada. E lá vai a criancinha com seus incríveis 50 centímetros de altura, subindo aquela grande escadaria. Por quê? Porque eu quero desobedecer. É muito mais simples você ir pelo elevador. Não, mas eu quero desobedecer. E ela vai e coloca seus esforços nisso, o seu tempo nisso. Nossa, mamãe, papai, vamos lá subir as escadas porque eu não quero subir de elevador. Mas é muito mais simples. Mas para desobedecer, nós colocamos muito mais força, muito mais tempo, muito mais recurso do que para obedecer, às vezes, os simples mandamentos do Senhor. É isso que Jonas ilustra aqui para nós, quando ele decididamente, deliberadamente, desavergonhadamente, vai para o lado oposto ao que Deus manda ele ir e coloca tudo de si nessa empreitada maluca. Muitas vezes nós preferimos atravessar o Mediterrâneo, indo para Tarsis, fugindo do Senhor, do que atender ao simples chamado do Senhor de irmos para Nínive. É isso que nós fazemos muitas vezes, é isso que Jonas faz aqui. E o texto enfatiza para nós 2 vezes, enfatiza 2 vezes que Jonas foge da presença do Senhor, e no final do versículo fala que ele vai para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. É curioso nós vermos Jonas tomando essa atitude. Pensem, Jonas era filho de Amitai, nós vimos, ele era um profeta. Jonas foi alguém que já profetizou a Israel. Ou seja, Jonas sabia que essa história de fugir da presença do Senhor não ia colar. Essa história de fugir da presença do Senhor não ia dar certo. Mas Jonas ainda assim é teimoso e vai. E venhamos e convenhamos, soa até um pouco infantil essa atitude de Jonas. É mais ou menos como aquelas crianças que vão brincar de esconde-esconde, sabe? E elas correm para trás da cortina, deixando as suas pernas de fora da cortina, sabe? E elas ficam lá, estou escondida, mamãe e papai não me veem. E ficam lá escondidas, né? Ficam lá brincando, estou escondido do papai e da mamãe, eles não estão me vendo. Mas está lá, a gente está vendo a perninha lá, as perninhas balançando lá, a gente vê aquilo. É isso que parece que Jonas tentou fazer aqui. Ele entrou no barco, Deus não está me vendo aqui, eu vou para onde eu quiser, eu estou fugindo da presença do Senhor. Mas as perninhas de Jonas estavam lá, debaixo da cortina, lá, mostrando que não tem como fugir da presença do Senhor. E Jonas sabia disso. Jonas sabia que Deus era onipresente, Jonas tinha conhecimento dessa verdade. Mas ainda assim ele é teimoso, e como uma criança que brinca de esconde-esconde, ele tenta fugir da presença do Senhor. Só que não é uma brincadeira, ele está se rebelando contra Deus. É uma rebeldia aberta contra a ordem que o Senhor dá. Isso reflete, queridos, a nossa tentativa de fugir da presença do Senhor. Nós temos uma tendência, por conta do pecado, de criar ambientes onde nós acreditamos que o Senhor não está. Nós criamos ambientes à prova de Deus. Aqui Deus não está. Isso é uma tendência que nos acompanha desde o Éden. Os irmãos devem se lembrar, o que aconteceu quando Adão e Eva, após comerem o fruto, ouviram a voz de Deus? O que eles fizeram? Se esconderam, como que pensando, aqui Deus não vai achar a gente. É o que Jonas faz aqui. E nós, às vezes, imitando os nossos pais, Adão e Eva, imitando Jonas, nós, às vezes, criamos ambientes à prova de Deus, e todos nós embarcamos nesse barco para Tarsis, achando que ali Deus não vai encontrar a gente, achando que ali nós estamos fugindo da presença do Senhor, achando que ali o Deus onipresente não está presente. Nós temos, às vezes, esses pensamentos infantis, porque, de uma maneira muito objetiva, o pecado torna o ser humano alguém mais burro. De maneira clara é isso não é inteligente, não faz sentido pensar isso, mas nós acreditamos que é possível. Então aquilo que é revelado de maneira clara, de que Deus está em todos os lugares, nós ignoramos. Nós falamos, não é assim não. Neste ambiente aqui Deus não está, porque o pecado nos emburrece, o pecado nos torna pessoas mais ignorantes. E é isso que acontece aqui com Jonas. Nós ficamos sem entender, Jonas, você é um profeta conhecido de Israel e faz uma coisa dessa. O que está acontecendo com você, Jonas? Acorda.
né? Nós percebemos isso aqui, mas nós percebemos que nós temos a mesma tendência. Deixa eu ilustrar isso para os irmãos. Existe entre a Espanha e o Marrocos, existe um pedacinho ali de mar, aqui, que liga o mar ao oceano, que é chamado de Estreito de Gibraltar. Fica ali, é a ponte entre a Espanha e o Marrocos. E nos tempos das navegações, no tempo em que a Europa mandava navios para todos os lugares, para a África, depois para o Novo Mundo, enfim. Naqueles dias, o Estreito de Gibraltar ficava bem na pontinha da Europa, ali, bem no finalzinho da Europa, era o limite da civilização. Dali para frente você tinha o desconhecido. Dali para frente vinham os monstros marinhos, vinham as sereias, vinham tudo aquilo. Dali para frente era o que a sua imaginação pudesse permitir você pensar. Era o limite da civilização antiga. Existe um homem chamado Almirante Nelson, né? Ele era um antigo herói de guerra britânico, que, olhando para o Estreito de Gibraltar, ele disse que todo homem torna-se solteiro quando ultrapassa Gibraltar. Por que ele disse que todo homem se torna solteiro quando ultrapassa Gibraltar? Porque os marinheiros, os capitães, deixavam para trás as suas esposas, sua família, seus amigos, sua igreja, deixavam para trás. E para lá do Estreito de Gibraltar, não tinham os olhos da esposa, os olhos da família, os olhos dos amigos, os olhos da igreja. Você não tinha ninguém te vigiando. Porque todo mundo que estava no barco com você, de uma maneira ou de outra, também queria ter essa liberdade também. Então, para lá do Estreito de Gibraltar, você podia ser o que você quisesse. Você podia ter outra família, você podia ter mais de uma família, cada parada você podia ter uma família, você podia dar asas à sua imaginação, você podia ser um ladrão, você podia ser o que você quisesse, porque para lá do Estreito de Gibraltar não existe jurisdição, para lá do Estreito de Gibraltar não tem qualquer moral. Na prática, esses homens pensavam que para lá do Estreito de Gibraltar eles estavam fugindo da presença do Senhor, exatamente como Jonas faz aqui. E ainda que hoje nós moramos depois do Estreito de Gibraltar, bem depois, diga-se de passagem, aqui no Brasil. Hoje o Estreito de Gibraltar não é mais o limite da civilização. Hoje nós não temos mais um limite da civilização conhecida. Nós hoje rodamos o mundo inteiro, né? Entretanto, ainda assim, nós tentamos criar pequenos além Gibraltar. Nós criamos pequenos ambientes onde longe dos olhos dos nossos irmãos, longe dos olhos da nossa família, longe dos olhos da igreja, nós podemos ser quem nós quisermos. Nós criamos estreitos de Gibraltar e ultrapassamos esses limites na nossa vida, acreditando que nós estamos distantes da presença do Senhor. Nós falamos, aqui Deus não poderá me achar. Mas Deus está lá. Deus está além de Gibraltar. Deus está nesses ambientes onde nós falamos que Ele não está, onde nós achamos que Ele não está. Muitas vezes esse ambiente é o nosso quarto. Nós achamos que trancados ali nós somos totalmente livres para fazer o que quisermos, mas Deus está lá. Muitas vezes esse ambiente que nós criamos é o nosso celular. Nós achamos que nós podemos falar o que quisermos ali, ver o que quisermos ali, nós podemos interagir com o que nós quisermos ali, mas Deus está lá. Muitas vezes, isso é triste ver, eu tenho visto jovens jogando fora a sua pureza sexual, jovens jogando fora a moralidade cristã, jovens jogando fora aquilo que a Bíblia trata como algo precioso, algo puro, e se envolvendo em relações sexuais ilícitas, muitas vezes em quartos de motel, acreditando que Deus não está lá, falando, não, aqui eu estou longe dos olhos dos meus pais, aqui eu estou longe dos olhos da igreja, aqui ninguém me vê, Deus não está aqui, mas surpresa, Deus está lá. Aí você fala, não, mas no inferno, Deus não está lá. Deus está lá. E cada labareda do inferno
é uma dolorosa lembrança da onipresença de Deus. Cada labareda do inferno vai lembrar que Deus está lá, como juiz, aplicando a ira sobre aqueles, a justiça sobre aqueles que rejeitaram seu Filho. Não existe espaço que nós possamos fugir da presença do Senhor. É isso que o Salmo 139 nos diz. Onde eu posso fugir da presença do Senhor? Eu vou para o alto, Deus está lá. Vou para o baixo, Deus está lá. Não há onde fugir. Não tem para onde você ir. Todo lugar que você for, Deus está lá. Deus está em Gat-Hefer, Deus está em Jope, Deus está em Tarsis, Deus está em Nínive, Deus está no seu quarto, Deus está no seu celular, Deus está nos lugares que você frequenta, Deus está até mesmo no inferno. Deus está lá. Não existe um espaço onde você possa falar: aqui Deus não está. Ele está lá. Não adianta você fugir da presença dele, como Jonas tentou fazer. E a sequência do texto nos mostra isso de maneira clara, porque o texto fala que ele tentou fugir da presença do Senhor, mas surpresa, Deus estava no Mediterrâneo, Deus estava no mar, e mandou uma tempestade. E não bastasse a tempestade, depois mandou um peixe. Então você vê que não tem como você fugir da presença do Senhor. Jonas sabia disso, mas parece que ele não pensou direito. E muitas vezes nós incorremos nesse mesmo erro. Mas há uma outra aplicação do versículo 3, que eu quero mencionar para os irmãos. Pensem comigo, irmãos. É muito conveniente Jonas chegar no porto de Jope e ter um barquinho prontinho para ele ir para Tarsis, não é? Fala a verdade, não é? É coisa de Deus, não é? Provisão. Não é? Veja aqui, o Senhor está abrindo as portas para eu ir para Tarsis. Aleluias. Não é? Vamos para Tarsis. Não é? Vamos lá, olha como o Senhor é bondoso e proveu a minha fuga da tarefa que Ele me deu. Veja só. Não é? Nós damos risada, mas muitas vezes nós usamos a providência de Deus, expressa nas circunstâncias ao nosso redor, como desculpa ou como justificativa para nós desobedecermos a Deus. Nós olhamos para algumas situações e nós falamos: olha só como a coisa tem caminhado, viu como Deus está provendo isso daqui, viu como Deus está construindo o meu caminho de maneira que eu vou para cá, quando na verdade eu deveria ir para lá, mas não tem problema, olha aqui como a coisa está caminhando, né? Charles Spurgeon, comentando sobre esse texto, ele resume de uma maneira muito boa essa ideia. Vejam o que ele diz. Charles Spurgeon diz assim: a partir disso, a partir do texto que nós estamos estudando, aprenda que a providência sozinha não é suficiente para guiar nossas ações. Mandamentos e não providências devem guiar os crentes. E quando um cristão coloca a providência divina contra um mandamento divino, que é colocar Deus contra Deus, ele age de modo totalmente estranho. Existem providências diabólicas, assim como existem providências divinas. Existem providências que tentam, assim como providências que auxiliam. Portanto, aprenda a julgar entre uma e outra. O barco pronto para Tarsis não era justificativa ou desculpa ou uma grande bênção de Deus para Jonas abandonar a sua tarefa e justificar a sua fuga. E é muito curioso às vezes observar que tem alguns contextos do nosso dia a dia em que as pessoas gostam de usar a providência de Deus para justificar os seus erros, as suas fugas do Senhor. Existe um exemplo clássico em que chega um jovem para mim e fala: Nicolas, eu estou conversando com uma moça, ela não é crente, mas ela está tão interessada pelas coisas de Deus. Ela até me pediu para ler um versículo com ela até me pediu para que eu explicasse esse texto para ela. Olha só como Deus está guiando as coisas. Acho que eu devo namorar essa menina, hein? Por que há essa ideia? Porque as providências de Deus, porque as circunstâncias, o modo como as circunstâncias têm caminhado, passam a justificar ou servir de desculpa para que o mandamento de Deus seja quebrado, para que a ordem de Deus seja rejeitada. E nós fazemos isso em muitas áreas da nossa vida. Muitas áreas. Esse é só um exemplo banal, que nós até damos risada. Mas se você olhar para o seu coração, você vai perceber que existem áreas da nossa vida em que nós usamos das circunstâncias como justificativa para fugir do Senhor. Lembre-se que haverá sempre um barco pronto para fugirmos da presença do Senhor. Toda vez que você descer para Jope, você vai encontrar um barco para Tarsis. Todas as vezes. Todas as vezes que você quiser desobedecer a Deus, você vai sempre encontrar uma desculpa, sempre vai encontrar uma justificativa nas circunstâncias para desobedecer a Deus. Eu não vou fazer isso por causa disso. Eu não vou fazer aquilo por causa daquilo. Há sempre um barco pronto
em Jope para você fugir da presença do Senhor. E talvez toda a sua vida você tenha vivido longe do Senhor. Talvez toda a sua vida tenha sido uma vida de fuga do Senhor. Talvez você tenha ouvido aqui outras vezes e ouvido o Evangelho e você foge do Senhor. Talvez você tenha lido até mesmo a Bíblia, mas você foge do Senhor. Talvez você tenha ouvido outros sermões, mas você foge do Senhor. E talvez a sua vida nunca tenha sido uma vida de obediência ao Senhor, porque você passou a sua vida inteira, desde o ventre da sua mãe, você tem passado a sua vida fugindo do Senhor. Olhando para esse texto, lembre-se que não é possível fugir do Senhor. Isso significa que assim como sobre Nínive havia um juízo iminente, sobre a sua vida há também um juízo iminente. E esse juízo só é retirado quando você reconhece Jesus Cristo como seu Salvador e aquele que pagou pelos seus pecados. Pare de fugir do Senhor. Pare de embarcar nos barcos para Tarsis. Pare de embarcar nos navios para Tarsis. Entregue-se ao Senhor. Pare de fugir dele. Entregue-se a Ele. Aceite o sacrifício de Cristo. E agora viva como um servo obediente. Viva como um cristão. Viva em submissão ao Senhor. Esse é o Evangelho aplicado à sua vida. Não mais uma vida de fuga, mas uma vida de entrega. E isso comprova para nós que o Senhor soberano atua na história humana. Assim como Deus proveu salvação para Nínive, Deus está provendo salvação para você hoje também. O Senhor soberano atua na história humana. 3 evidências da imanência divina, dessa atuação, dessa interação do Senhor com a sua criação. Deus fala ao homem, Deus julga a maldade humana e Deus está presente em todo lugar. Não é possível fugir da presença do Senhor. Vamos orar. Senhor, obrigado porque o Senhor é misericordioso conosco, assim como o Senhor foi misericordioso com Jonas. Obrigado porque nas nossas fugas o Senhor nos busca. E obrigado porque quando nós estávamos perdidos, o Senhor nos encontrou e o Senhor nos salvou. Ajuda-nos, por favor, agora a vivermos como servos obedientes, que entendem que o Senhor está próximo a nós, que o Senhor interage conosco, que o Senhor está próximo da sua criação. Ajuda-nos, por favor, a viver em submissão a essa verdade, Pai, entendendo que o Senhor fala conosco por meio da Tua palavra, que nós vivamos em harmonia com essa verdade. Ajuda-nos, por favor, a crer e a viver, Pai, de acordo com a esperança de que nós temos, de que o Senhor julga a maldade humana e que todas as atrocidades e maldades que nós vemos sendo cometidas hoje, um dia serão julgadas pelo Senhor, porque o Senhor não está distante, o Senhor não é indiferente ao que acontece aqui. E ajuda-nos, Pai, a viver de acordo com a verdade de que o Senhor está em todo lugar e nós não podemos fugir do Senhor. Que a verdade da Tua imanência, Pai, nos traga assim consolo e alívio e intimidade com o Senhor, mas que também traga ao nosso coração o santo temor que o Senhor exige dos seus filhos. E é isso que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.